Olá, vamos continuando o nosso curso de Química Básica agora, Enem seja, tabela periódica. Né? Todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar, a gente vê em vários lugares, né, na sala de aula e tal, mas vamos ver qual que é a essência da tabela periódica. Ou seja, por que a tabela é periódica? Essa é uma pergunta que você pode fazer para as pessoas que conhecem a tabela periódica, dizer por que a tabela é periódica. A explicação é com base nas camadas de elétrons dos átomos, né? Como vocês, recomendo que vocês vejam a página no meu website da estrutura do átomo ou o vídeo para revisar um pouco a estrutura do átomo, que é o núcleo no meio e os elétrons em volta, distribuídos em várias camadas. Átomos pequenos têm poucas camadas, os grandes têm muitas, e portanto são átomos maiores, né? Os elétrons é que definem o tamanho do átomo, a distância dos elétrons, e nós sabemos que os elétrons estão longe do núcleo. O átomo é espaço quase que totalmente vazio, como já explicamos também. Então, por que a tabela é periódica? A explicação está nos elétrons, já vou explicar no momento. Mas quando a tabela foi feita pelo Mendeleev, ele nem sabia o que era elétron. Era século XIX, elétrons ainda não haviam sido descobertos, né? Mas os elétrons oferecem a melhor explicação para as propriedades periódicas dos elementos. Então, nós vemos, por exemplo, o hidrogênio número 1, depois vem o hélio número 2, depois volta para a primeira coluna, vai até o neon, depois volta para a primeira coluna de novo. Então você vê que diversas propriedades dos átomos, como a gente vai ver no instante, elas dependem dessas posições dos átomos na tabela aqui. Então você vê que você chega aqui no número atômico 10, volta, o número atômico 11 na primeira coluna. Então aí você obtém propriedades periódicas. Tem aqui o gráfico, alguns gráficos que também ilustram esse periodismo. Por causa que na época que começou a se fazer tabela periódica, tinha gente que fazia um gráfico, outros faziam tabela, vários tipos de tabela. A ideia de organizar os elementos não foi do Mendeleev, né? O Mendeleev ele fez a melhor tabela. Por causa que na antiguidade se conheciam 15 elementos apenas. E aí, até o início do século XVIII, só se conheciam 15 elementos. Nós sabemos que na tabela periódica tem mais de 100 agora, apesar que a gente considera 92, até o urânio, os de maior interesse. Mas, quando a tabela chegou assim, a ter uns 50 elementos, para meados do século XIX, que o pessoal começou a pensar, tem que organizar isso, né? Como que fica? Um descobre um aqui, outro descobre um ali e tal. Que lógica que tem? Como que eles se relacionam? Né? Os cientistas sempre tentam pôr ordem nas coisas. E os elementos, né, como eles são a base de tudo, todo o universo, eles compõem todo o universo, então realmente a gente precisa entendê-los bem. Então, meados do século XIX, 50 elementos eram conhecidos, mas aí os cientistas pensavam, quantos faltam ainda para ser descobertos? Será que vai ter mais 10, mais 50, mais 1000 infinitos elementos? Tinha muita especulação. Então era importante organizar. Como eu disse já, as pessoas tentaram diferentes maneiras de fazer isso, e tinha que organizar de acordo com as propriedades dos elementos, obviamente. E a propriedade mais óbvia, e aquela que podia ser medida, né, a partir de Lavoisier, a química se tornou uma ciência mais sólida, medidas começaram a ser feitas, medidas mais precisas. Então, a massa dos elementos pode ser medida. Então, a massa seria a base desse ordenamento dos elementos. Então, você fazia uma linha da menor massa para a maior. Mas, além da massa, já se sabia que alguns elementos eles tinham propriedades parecidas. Apesar de eles terem a massa muito diferente, eles tinham propriedades parecidas.
Então esse já era mais um ponto para usar aí nessa organização. Então quando a gente chega aqui na tabela periódica, a gente vê que, por exemplo, o primeiro grupo, né, a gente chama de grupos as colunas e de períodos as linhas da tabela. Então o primeiro grupo aqui dos metais alcalinos, né, tem o lítio, o sódio, o potássio, eles são muito parecidos quimicamente. E por isso que eles foram botados aí na mesma coluna. O mesmo, por exemplo, aqui para os halogênios, flúor, cloro, bromo e tal. Então, essa foi uma maneira efetiva de organizar os elementos. E o que foi muito interessante e que realmente conferiu ao Mendeleev, né, o prêmio de melhor tabela e de inventor ou descobridor da tabela e tal, o Mendeleev estava tão seguro da precisão da tabela dele, né, que ele chegava a fazer previsões, porque, como eu disse, faltavam muitos elementos a serem descobertos, então ele deixava um buraco vazio para aquele elemento. Ele falava, ó, faltou um elemento aqui com a massa intermediária entre esses dois e com a propriedade química desses daqui. Então ele falava, vai ser descoberto um elemento com massa tal e com tais propriedades. Até facilitava os buscadores de elementos, né, a procurar uma coisa naquele perfil. E ele deixou vários espaços vazios na tabela quando ele a criou pela primeira vez. E esses elementos, muitos anos depois, alguns, né, eventualmente foram descobertos e eles se encaixavam nos lugares precisos da tabela que Mendeleev deixou. Então isso foi realmente uma realização poderosa da tabela do Mendeleev, porque a ciência ela procura explicar, né, a natureza, mas outro aspecto importante da ciência é prever coisas, né, o futuro até. Né, em termos de astronomia, nós conseguimos prever eclipses e coisas, né? Nós conhecemos as trajetórias dos planetas em detalhes. Então, na química, o Mendeleev conseguiu prever elementos que faltavam na tabela. Eu explico essa história aqui na página aqui do nosso curso. Eu estou aqui na página da tabela periódica. Deixa eu ver se é alguma coisa que eu não mencionei aqui. Veja que aqui eu coloco a tabela com os trends. Em inglês, a palavra importante para saber de inglês é trends. Seria tipo tendência. É usado em moda também, né? Trend. This is trendy. Quer dizer, está na moda e tal. Então veja aqui a tabela e aqui nós vemos as tendências. Veja que atomic radius é o raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo. Ele aumenta de cima para baixo. E aumenta da direita para a esquerda. Veja que na tabela periódica tem os símbolos dos elementos. Acima você tem um número. Esse é o mais importante. Você vê, tem umas outras informações embaixo que está meio pequena, não dá para ver. Por enquanto a gente não vai se preocupar com isso. O importante, esse número é chamado número atômico. Veja, hidrogênio é o número 1, é o átomo mais simples, né? É só um elétron e um próton, basicamente. No hélio já tem 2 elétrons e, portanto, 2 prótons, porque o próton é positivo e o elétron é negativo. O átomo tem que ser neutro. Aí já é física, né? Cargas positivas e negativas. Mas na aula de estrutura do átomo eu expliquei esses detalhes. Então, agora o lítio tem 3 elétrons e 3 prótons e assim por diante. Na verdade, o número atômico é o número de prótons, porque o número de elétrons ele pode mudar. Né? Os elétrons eles estão ali mais soltos, eles podem ir para lá e para cá e tal. O número de prótons não muda, a menos que haja uma reação nuclear, caso de um decaimento radioativo. A gente vai ver mais para frente. Mas em química, só os elétrons se movimentam e tal. Então, veja que aqui nós consideramos átomos neutros, então o número de elétrons é igual ao número de prótons, portanto, podemos dizer que o número atômico aqui é o número de elétrons. 3 elétrons para o lítio, 4 para o berílio, 5 para o boro, 6 carbono, 7 para o nitrogênio, 8 oxigênio, 9 flúor, 10 o neon. Veja que interessante, que o neon ele tem as 2 camadas de elétrons completas, porque
Porque a primeira camada leva 2 elétrons, então o hélio tem as duas camadas... Desculpe, o hélio tem a primeira camada completa, tem 2 elétrons. A segunda camada tem capacidade para 8 elétrons. Então, começamos a encher a segunda camada, o lítio, berílio e tal, até o neon, que tem 10 elétrons, e a segunda camada completa também. Veja que na terceira são mais 8 elétrons, e o argônio tem as 3 camadas completas. Veja que interessante, o lítio, ele tem uma camada completa, e a segunda camada com 1 elétron só. O berílio tem 2 elétrons na última camada. O flúor tem 9 elétrons em total, 2 na primeira camada, 7 na segunda. Então ele tem 7 elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência, porque é a que vale em química. A camada exterior é aquela que interage com os outros átomos e, portanto, é a que define a química do elemento. Então, o flúor tem aí 7 elétrons na última camada. Veja, esse detalhe de quantos elétrons na última camada a gente vai usar para entender as ligações químicas. Por enquanto, eu só queria mostrar esse detalhe para você. Veja que, novamente, o sódio ele também tem 1 elétron na última camada, mas ele já tem 2 camadas completas, porque ele está aqui no terceiro período da tabela. Potássio também tem só 1 elétron na última camada, mas ele tem as 3 primeiras camadas completas, ou seja, já é um átomo maior. Mas quimicamente ele é muito similar ao sódio e ao lítio, por causa que esse fato de ter 1 elétron isolado na camada de valência é o que define a química dele. E por isso o flúor, cloro, bromo e tal, também tem químicas parecidas, porque todos têm 7 na última camada. Ok? Vamos ver aqui. Então, por isso que conforme você vai para baixo na tabela, aumenta o raio atômico, né? Agora tem o caráter metálico e não metálico. Ou seja, a maioria, como a gente vê por aqui, os metálicos são esses em cinza. Quase a tabela toda é feita por metais. Mas aqui no canto direito tem os não metais, oxigênio, flúor e tal. Veja. E esses aqui intermediários, que estão em verde aqui, e aqui eles estão nesse marronzinho, são os semimetais. Veja, esses são elementos que eles não são nem metais nem não metais, eles são semimetais. Então, os metais, eles têm aquelas características que a gente conhece de metais, né? Eles são meio assim, shiny, né? Como que a gente fala? Eles refletem a luz, né? São meio brilhantes assim, eles têm várias propriedades, eles transportam bem os elétrons, né? Portanto, eles são bons condutores de calor e de eletricidade, maleáveis e etc. A gente vai estudar isso em detalhe também. Então, veja, outro trend da tabela periódica é a energia de ionização, a energia necessária para remover um elétron. E veja que aumenta em direção, ou seja, os que estão nesse canto aqui têm energia de ionização mais alta, e desse lado da tabela mais baixa. Veja que esses aqui é fácil remover um elétron, porque ele tem um elétron sozinho na camada, então fica mais fácil de remover o elétron, porque como a gente vai estudar no capítulo de ligações químicas, os elétrons eles são felizes com 8 elétrons na última camada. Então, o flúor, se ele ganhar um elétron, ele já está com 7, ele fica com 8, fica feliz. Aqui, eles têm um elétron na última camada, então se eles perderem esse elétron, eles ficam felizes, porque a camada anterior está cheia. Eles querem ter a camada de valência cheia. E por isso que os gases nobres, que são esses aqui da direita, que tem todas as camadas completas, eles dificilmente participam de reações químicas, porque eles já estão com as camadas completas, né? Então, a maneira como a gente vai explicar a ligação química é que os elementos buscam
camadas de valência completas. E aqui pela tabela periódica a gente vê bem quais são as ligações possíveis. Por exemplo, o lítio, ele quer dar um elétron. O flúor quer ganhar um. Então, se o lítio se aproxima do flúor, o lítio dá o elétron para o flúor, eles formam uma ligação química. Eu vou explicar isso em mais detalhe na aula de ligações químicas. Vejam, aqui abaixo na página eu coloco o exemplo do átomo de sódio, que ele possui 11 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda, né? A segunda camada é completa com 8 elétrons, e 1 na última. Vejam um elétron aqui, né? Os elétrons são representados por essas bolinhas vermelhas, o núcleo pela bola roxa. Então vejam um elétron isolado na última camada e um total de 11 elétrons. Essa é a característica do sódio. E agora, para revisar bem esses conceitos da tabela periódica, eu fiz um mapa conceitual para resumir essas ideias, né? Que ele está aqui na página dos mapas conceituais, tem o link lá na página. Então veja, Periodic Table of the Elements e átomos. Tem gente que confunde elemento com átomo. Átomo é um átomo, né? É ali um núcleo, elétrons. Elemento é o nome daquele tipo de átomo. Então, por exemplo, o hidrogênio é um elemento, mas eu posso ter também um átomo de hidrogênio. Então, a Periodic Table é ordenada. Veja, está em inglês, mas tem aqui um glossário. É bem fácil de entender, né? Nós temos metals, non-metals e semi-metals. The majority, a maioria são metals. O número atômico é o número total de prótons, que é igual ao número de elétrons no caso de um átomo neutro. Porque é claro que se o átomo perder um elétron, já não é mais. Nós temos o número de massa, que é o número de prótons mais nêutrons. A tabela periódica ela tem períodos, que são as rows, quer dizer, as fileiras, e grupos, que são as colunas. Elementos, nas colunas nós temos propriedades químicas semelhantes, e nos períodos nós temos elementos com o mesmo número de camadas de elétrons, ou seja, como nós vimos aqui, né? Todos os elementos do período 2 têm 2 camadas só de elétrons. Eles estão enchendo a segunda camada. Quando chegar no neônio, a segunda camada está completa. Então, o mapa conceitual aqui, só para a gente revisar tudo, temos, por exemplo, de grupos, os gases nobres, que é a última coluna, hélio, xenônio, radônio, etc. Radônio é radioativo, a gente vai estudar mais em detalhe. Metais alcalinos sódio, lítio, eles são altamente reativos. Você joga esses metais na água, o negócio já pega fogo. Tem vários vídeos no YouTube que mostram isso. Halogênios, fluor, cloro, bromo. Tá, então basicamente é isso da tabela. As camadas podem receber o nome de camada 1, 2, 3 e 4. Às vezes elas são chamadas, a primeira camada é chamada de camada K, a segunda camada L, a terceira camada M e assim por diante. Então nós vamos ainda estudar bastante a tabela periódica, mas essa é uma introdução geral, né? Nós vimos porque ela é periódica, né? E os trends, né? Que são as tendências.